Alerta, deixa eu só avisar que eu tô... Isso aqui é a parte que eu... Isso aqui é o final do vídeo. Só que eu tô botando no começo pra poder avisar vocês. Eu só começo a devagar sobre Legends nesse vídeo. Esse vídeo inteiro é sobre eu falando sobre coisas que eu reparo no jogo que vão acontecer. Coisas que me interessam e que eu percebo, teorias. Eu falo sobre os míticos, falo sobre a evolução de um mítico novo. Eu falo sobre um mítico novo. Eu falo sobre tudo que eu espero do jogo, no geral das contas. No geral das contas, não sei falar português. No final das contas. Então... Fala, minha gente, Kaká aqui. E, cara, eu estava vendo algumas coisas sobre Legends, aí eu percebi alguns detalhes sobre algumas das coisas que eles mostraram até agora e das coisas que eles omitiram. Eu tô jogando Brilliant Diamond atualmente e eu percebi um detalhe. Vamos começar primeiro com uma parte um pouco mais simples. Esses jogos de BDSP, a gente já tem 3 míticos que a gente consegue por osmose, incluindo o Mew, Jiraiya e o Manaphy. Pokémon mítico geralmente é feito assim, você ganha eles, você por osmose, sem fazer nada, você libera, consegue capturar eles. E ainda faltam alguns, quando a gente parar pra pensar no esquema geral das coisas, até Sinnoh, Celebi, Arceus, Shaymin e Darkrai. Shaymin e Darkrai, se você bugar o jogo, você já consegue, só que eles consertaram isso porque não era intenção, então eles voltam a ser inobtíveis. Mas em Legends Arceus você consegue 3 desses 4, são os de Sinnoh no caso, menos o Celebi. E eu tava pensando sobre como eles iriam fazer isso quando você para pensar que sempre por geração eles deixam você conseguir vários dos Pokémon. Eles basicamente tentam deixar você completar uma Dex inteira entre gerações. A Pokédex nacional atualmente vai de Kanto até Sinnoh e depois tem os Pokémon de Sword and Shield. Então, assim, não tem todos os Pokémon, ainda falta bastante Pokémon de Nova, tem vários de Kalos faltando, e a Lola também não. E eu fiquei parando pra pensar. Existe uma coisa em Pokémon BDSP que vai se repetir em Legends que conecta as duas regiões. Quando a gente para pensar em Pokémon, a gente consegue sempre pegar todos os Pokémon e trazer, e levar e fazer qualquer coisa entre as gerações. Você obviamente vai conseguir botar um Weirdeer, um Basculegion e esses Pokémon no seu Pokémon Home algum dia. Então, como? Eu fico na dúvida se você vai conseguir conectar eles para os outros jogos. Tipo, você não vai conseguir passar eles pro Brilliant Diamond e Shining Pearl, teoricamente. Assim, vamos trabalhar com 2 timelines aqui. Uma timeline onde eles não deixam, ele vai só pro home, acho justo. Afinal, nem todo jogo de Pokémon precisa ter todos os Pokémon. Isso é uma coisa que a gente percebeu depois de Sword and Shield e agora com Brilliant Diamond e Shining Pearl, que isso pode ser um problema, isso pode ser algo bom, depende do ponto de vista. Mas, e se eles planejavam de alguma forma você poder conectar os Pokémon do Legends, já que é um jogo da 8ª geração, mais em Sinnoh antigo, mais é Sinnoh, com a 8ª geração, mais Sinnoh atual. Em Celestic Town, que é a cidade mais antiga da história do mundo Pokémon que está viva até hoje, isso a gente sabe por causa do título da cidade, do texto que a cidade deixa para você ler quando você falar com o diálogo com os NPCs e tudo mais. Eu tava pensando, tem uma coisa no centro da cidade que literalmente conecta com o tempo. Só um pouco de contexto antes, pra quem não sabe, Pokémon é dividido por gerações. Primeira geração até a 8ª atualmente. Mas ela não se divide assim para a região. Porque por causa dos remakes, a gente tem uma divisão diferente entre região e geração. Então, por exemplo, na 3ª geração, você tem Kanto e Hoenn, porque tem Emerald e Fire Red. Enquanto a 4ª geração, por exemplo, teve Diamante Pérola, Platinum, Heart Gold e Soul Silver. Esses jogos têm uma conexão. Eles têm uma conexão de Johto diretamente com Sinnoh, e até a gente sabe um pouco disso por causa das Sinjar Ruins, mas isso aí a gente comenta daqui a pouco até. Vamos primeiro focar no fator 2ª geração. Porque a Shrine do Celebi, ela aparece novamente em Sinnoh. Bom, quando a gente olha para Celestic Town, que é a cidade exata onde a gente consegue rever a Shrine, a Shrine tá literalmente igual. Tem 2 coisas aqui importantes. Originalmente, provavelmente o motivo precisávamos colocar alguma coisa na cidade, vamos colocar mesmo igual que a gente criou pro outro jogo. Então, eles só pegaram e reutilizaram assets visuais daquele lugar.
Não era necessariamente uma conexão direta entre o Celebi de lá e o Celebi de cá. Vamos começar pelo básico. Com o BDSP em mente, você conseguir o Mil se você tiver save de Let's Go, o Jirachi se você conseguir se tiver um save de Sword and Shield, o Menafee pelo Mystery Gift se você comprou o jogo recentemente, você tem até fevereiro pra fazer isso. E dentre os míticos Pixie, falta só o Celebi, que tem a ver com o tempo. E que Legends tem a ver com o tempo de Sinnoh. Então eles podem colocar o Celebi caso você tenha save do Legends no seu Switch. Pode ser um jeito deles conseguirem liberar o Celebi, ainda mais que você consegue um também em Sword and Shield, graças ao evento do Zarud, por causa do filme. Mas bom, vamos focar no Legends e o que ele pode fazer sobre isso. Celestic Town é a cidade mais velha da história do mundo Pokémon. Isso a gente vê por causa dos dados e mensagens que os NPCs da cidade falam. A avó da Cynthia, por exemplo, mãe da Cynthia, é vó? Mãe? Eu não lembro agora. Ela até comenta sobre isso. E a cidade pode estar presente no Legends. Aqui é um detalhezinho minúsculo, mas todos os antepassados da Cynthia e do Volkner que a gente vê no trailer que saiu recentemente há um tempinho atrás do Legends, eles usam roupas que são literalmente da mesma cor de toda a cidade. Primeiro de tudo, é só um detalhe, isso não é importante, não quer dizer que, meu Deus, eles pensaram... É um detalhe. Geralmente eles pegam referência pra poder botar detalhezinho, e esse é um deles. Porque Celestic Town é a única cidade entre todos os jogos de Sinnoh... É a única cidade nos jogos de Sinnoh que tem os seus prédios de coloração diferente, a sua cidade de coloração diferente. O jogo mais atual que se passa em Sinnoh é Brilliant Diamond e Shining Pearl, e é esse que eles vão conectar. Provavelmente eles são moradores daquela cidade que saíram de lá, eles são mercantes, eles vão vender as coisas por toda a região e blá 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 blá. O próprio plot do Legends Arceus pode ter alguma conexão com a história do Japão no Hokkaido, e na verdade a gente sabe disso bem claro porque são dois clãs, assim como na história do povo de Hokkaido teve que lutar com o pessoal que invadiu pelo sul e o pessoal que invadiu pelo norte, mas isso é aula de história. Se você quiser saber mais sobre isso, quando eu estiver jogando Legends Arceus, que eu vou fazer em live aqui, eu vou estar comentando alguns detalhes da história do Japão comparado à história do jogo, se vocês quiserem, na verdade, porque eu vou estar jogando o jogo todo o dia. Assim que lançar o jogo, eu já vou estar jogando. Se inscreve. Mas, voltando. Eu sinto que Celestic Town vai ter uma importância grande, porque, para pensar numa coisa, Celestic Town é o lugar onde as pessoas escreveram nas paredes tudo que elas viram sobre os lendários. Então, basicamente, toda a história que a gente vê durante os jogos do Legends provavelmente vai estar sendo acompanhada pelas pessoas que ali moram. Provavelmente, eu vou chamar de Volkner avô, Cynthia avô, porque são dois homens, não são? São os avós dele. Eu sei que não é avô porque é muito mais tempo do que isso, mas eu vou chamar só de avô porque senão eu vou ficar falando tatara aqui 20 mil vezes. O vídeo não vai sair se eu ficar fazendo isso. Então vamos lá. Os avós da Cynthia e do Volkner provavelmente eles vão estar acompanhando a gente indiretamente durante a nossa jornada. Eles são as pessoas que vão acabar reportando e alguém vai estar pintando as paredes de Celestic Town para poder escrever essa história. Porque quando você olha para Celestic Town, ela tem aquelas duas paredes que tem o Dialga e o Palkia, que alguém desenhou, e dentro da caverna eles têm um desenho do Mesprit, Azelf e do Uxie. Nunca ouvi ninguém falar nessa ordem. Mas tá o desenho deles na parede. A gente sabe de duas coisas sobre a história de DP. Como a maioria das pessoas elas jogam o jogo linearmente, elas não tentam fazer o que elas quiserem no momento, nem todo mundo sabe que, por exemplo, na entrada do Spare Pillar, sabe o Spare Pillar onde você faz? Aquela parede, teoricamente, antes do Team Plasma, do Team Galactic chegar, ela tinha uma pintura do Uxie, Mesprit e Azelf também. Porque eles selavam a passagem pro Spare Pillar, porque eles selavam os poderes do Dialga e Palkia. Era essa a representatividade de ter o desenho deles ali na parede. Eles são o que impede as pessoas de alcançarem blá 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 blá. Bom, eles destroem aquela parede para poder alcançar os lendários e provavelmente, a história vai ser contada no Legends com o que o Mesprit, Uxie e Azelf fizeram para poder selar os poderes dos dois lendários. E a gente vai também descobrir a história de como eles surgiram e tudo mais. A gente não vai ver a criação de tudo, obviamente, porque no final das contas os humanos vieram depois. Se Arceus criou o universo, Arceus veio primeiro e ele criou o espaço-tempo antes dos humanos nascerem, teoricamente. Aquela Shrine que tem um visual igual ao Shrine do Celebi, que é um Pokémon do tempo, pode servir de conexão em alguma coisa
Esse vídeo é só pra devagar sobre algumas coisas do Legends que eu tenho pensado ultimamente. Já que o jogo tá próximo de chegar e eu tô querendo jogar, eu tenho pensado bastante sobre. Dá pra ir falando uma porrada de coisas sobre os jogos que me vem à cabeça, já que é a parte divertida dos jogos pra mim. E como a história de Arceus e a criação do mundo tá envolvido, a gente tem algumas coisas também a comentar sobre a origem do universo em si, do mundo Pokémon, no caso. Não nosso. Por exemplo, a gente sabe que Arceus criou o mundo Pokémon e que os Unown estão envolvidos, já que eles fazem parte da quinta dimensão do mundo Pokémon. Porque a gente viu isso no filme e a gente sabe que eles são uma referência em si, o código do jogo e tudo mais. E aí a gente vê de novo, mais uma vez a gente tá falando sobre a segunda geração. A segunda geração aparece no fato do Unown, aparece no fato do Celebi, aparece na quarta geração original. Então esse vídeo inteiro é só pra falar que Let's Go Johto vai acontecer. Mentira, não é pra isso, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. E como a história do jogo vai envolver um pouco sobre a história do próprio Japão, a gente consegue tirar algumas referências, uns pontos de referência sobre como vai funcionar a história do jogo. Pode ser meio spoiler, então não vou comentar isso aqui, eu vou comentando conforme a gente vai jogando o jogo, mas como o povo do sul existiam dois povos que acabavam brigando no final das contas, e eles podem ser referenciados nos próprios dois times que vão estar no jogo, que é o lado Pearl e o lado do Diamond, porque é dividido entre dois clãs e tudo mais. Tudo é uma interpretação. Tudo que eu falo nesse canal aqui é só uma interpretação. Então assim, o que vale dizer é que tem bastante coisa a se imaginar sobre o que eles podem acabar fazendo. Como a gente não teve um pouco de mitologia que mostrou o Manaphy, eu não comentei até sobre as referências de como cada um dos míticos da quarta geração, se atrelam a alguma referência histórica a ver com Deus. E tipo, Manaphy é uma referência também à grande inundação e tudo mais. Pode ser que a gente tenha uma coisa disso, já que tem partes do próprio mapa de Hisui que não estão no mapa de Sinnoh, e ele pode fazer parte da história dessa forma. Mas aí por que ele apareceria? Por que ele seria um Mr. Gift em BDSP e não apareceria capturável em Legends? A não ser que ele apareça capturável em Legends, e como ele vai fazer parte da história, não de um post-game igual o Shime e o Darkrai, ele vai ter parte da história, então ele vai ser capturável. A gente sabe que provavelmente no final das contas a gente vai conseguir capturar alguns míticos, pelo menos Arceus, no caso, que tá na capa do jogo, ele sempre captura o Pokémon que tá na capa do jogo. E a gente já viu o Pokémon mítico sendo capturado por causa do Deoxys. E aí o remake de Sinnoh, teoricamente, daria acesso a capturar um outro mítico. Até comentei sobre isso antes do jogo lançar, antes do BDSP lançar, que eu achei que ia ser o Darkrai, por causa de toda a conexão de como o Cresselia é um Pokémon que aparece no jogo e você pode capturar nos originais, e não acontece isso no jogo original. Eu tenho que parar de balançar esse troço na minha mão. E provavelmente vai acontecer leaks daqui a pouco, e eu não vou estar vendo nenhum deles, porque eu quero jogar o jogo completamente cego. Então eu não vou ver nada sobre os leaks. Nenhum vídeo vai acontecer sobre os leaks nesse canal. Se você tá preocupado. Mané ver vazamento, que tá louco. E aí vem algumas coisas também que vale comentar. Toda geração a gente acaba vendo coisas sendo criadas para poder serem reutilizadas depois. E aí eu me pergunto sobre quais as coisas que aconteceram em Sword and Shield que podem ser reutilizadas em Legends. Eles são da mesma geração, obviamente. Mas ao mesmo tempo, uma das graças, por exemplo... É verdade. É que hoje em si saiu um trailer novo de Legends Arceus, onde eles mostram a Beautyfly e a Cristina Aguilera, não sei falar, ela jogando o jogo e tudo mais. A gente não viu um das Tox. Pode ser que a das Tox da moça lá da DLC tenha alguma... realmente apareça aqui, ele antigamente era assim. Porque até faz sentido, porque antigamente em Hokkaido tinha mais neve, então a coloração da mariposa é diferente da coloração da mariposa de hoje em dia, já que agora tem Eterna Forest e o lugar é verde. Antigamente aquela área ali era feita de neve, tanto é que se você olhar o mapa de Hisui é diferente do mapa de Sinnoh. Tá aí. Acabei de lembrar disso. Mas aí o que eu acho? O jogo vai ter viagem no tempo. Aí é onde eu queria chegar no final das contas. Por quê? Os jogos se conectam de uma forma ou de outra. Jogos da Game Freak, deixa eu refrasar, porque como o Brilliant Diamond e Shining Pearl não conectam, alguém vai falar assim, mas o Brilliant Diamond e o Shining Pearl, eles não são da Game Freak. Lembra disso. Eles são da Yuka. E falando das Toxis sobre, tipo, a readaptação dele do lugar e tudo mais,
A gente viu muitas das vezes na Pokédex até comentários sobre os Pokémon serem de lugares diferentes da qual a gente viu eles pela primeira vez. Porque, que nem eu disse, geração e região é uma coisa separada que a gente acaba sempre juntando, sendo que não tem muito a ver. Sabe? Tipo, tá, deixa eu pegar um exemplo. O Gible ele não é de Sinnoh. A gente sabe disso porque na Pokédex diz que ele é um Pokémon que veio de outra região. Beleza. Deve ter algum Pokémon que é originário só de Sinnoh, que a gente não viu, que no presente ele tá extinto, mas no passado ele ainda era de lá. Os iniciais de Sinnoh, por exemplo, são um desses, que eles originalmente eles eram selvagens, é por isso que a gente pode capturar o Chinchou, Turtwig e o Empoleon, não, e o Piplup, andando por Hisui, e não tem mais nos jogos atuais. É uma referência sobre isso, sobre o Pokémon ter virado uma versão extinta e que por isso que os professores cuidam deles agora. E você não encontra nenhum inicial selvagem. Isso quer dizer que Yellow se passa antes de Red, Green e Blue. Eu acabei de... Pokémon Yellow é o primeiro Legends. Eu não lembro se você pode encontrar os iniciais selvagens em Yellow. Eu lembro que você consegue ter os iniciais. O Bulbasaur... O Squirtle eu sei que é de um evento. Não um evento fora game, mas um evento in-game. Eu não sei. Alguém que deixa nos comentários aí como é que funcionam os iniciais do Yellow. Porque se você pode encontrar os iniciais selvagens no Yellow... Isso quer dizer que o Pokémon Yellow é o primeiro Legends. Tá. Voltando. Assim, o que a gente leva em consideração? A gente sabe que, no final das contas, Johto tem uma conexão com Sinnoh, até por causa das Cinder Ruins, conexão de Hatgold Soul Silver com DPPT, a gente pode acabar vendo Let's Go Johto agora. Aproveitando, eu também comenta aí qual seria o nome do Let's Go Johto, porque eu não pensei em nada. Eu não tenho a menor ideia de como funcionaria. Voltando ao que eu queria falar. A gente tem algumas ideias sobre como vai funcionar os iniciais. Já que cada um deles simboliza uma coisa diferente e tudo mais. Porque, para quem não percebeu, cada um dos 3 iniciais que está incluso no Legends, que são diferentes, e cada um deles tem uma temática diferente. Um é um samurai, um outro é um arqueiro, e o outro é um... Como é que é o nome daquele troço? Não é sumo, mas é um lutador físico, porque ele em si... Você consegue... Como é que é meu nome? Cara, eu não vou lembrar o nome agora, eu esqueci, a palavra fugiu da minha cabeça. E eles podem acabar tendo uma forma diferente, já que com a extinção deles ao longo do tempo, eles acabaram mudando de forma na região diferente na qual eles foram extintos. Porque, que nem a gente falou, os iniciais... Mas aí também o Turtwig, o Empoleon e o Infernape teriam uma forma alternativa. Se você quer ter 3 formas alternativas, os 3 iniciais... Porque, sei lá, eles se adaptaram ao clima diferente. Você adaptar à extinção também, será que conta? Quem te dá os 3 iniciais são um grupo lá do Galactic, o Team Galactic avô, se a gente for falar mais ou menos o nome. E cada tipo, eu não sei se todo mundo já viu, mas a logo deles em si é um conjunto da primeira letra de cada uma das regiões envolvidas. Tipo, deixa eu pegar a imagem aqui. Tá vendo? Ela tem o S, o A, o J e o V. Que não é um V, porque é um U. Porque no final ela acaba virando Team Galactic. Vira um G, que é a forma simplificada. Mas originalmente ela é um conjunto. Talvez a gente veja até os outros... Eu vou chamar de professores, mas pode ser qualquer coisa. Professores das outras regiões também. Dos antepassados deles aqui. E que eles todos estavam vindo pra cá por algum motivo. A gente sabe que por alguma coisa... Vai ter alguma equipe vilã, porque todo jogo de Pokémon você tem uma equipe vilã. Tipo, a própria região de Sinnoh é uma referência histórica. Então, é algo a se levar em consideração sobre qual vai ser a narrativa do jogo. Vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre a história de Legends, provavelmente, durante o jogo. Vai ser sobre, como o mundo... Eu não diria que é como o mundo foi criado por Arceus, porque isso vai ser algo pré o que está acontecendo no jogo. O jogo vai contar a história da história, de como a região de Sinnoh surgiu. A gente vai provavelmente entender a história do porquê Canalave é um lugar separado e como acabou acontecendo isso, já que a região de Hisui, Canalave ainda é junto de Sinnoh. Isso, tá certo? A frase tá certa? É o lugar onde a gente começa, não é? É o lugar onde o Team Galaxy tá lá. Então a gente já sabe como é que a livraria de Canalave se cria. Twin Leaf, que é a primeira cidade... Twin Leaf. A primeira cidade é uma referência à primeira cidade que foi
como é que é o nome? Invadida pelo reinado japonês, que é logo na entrada. Hokkaido, que é a região a qual o sinal é baseado, ela é conectada a... não, é do lado de cá. Ela é conectada ao mapa do resto da região do Japão. O Japão. Então, eles vieram de baixo e foram colonizando pra cima, nessa direção. Aí, por isso que Twin Leaf é a primeira cidade, porque é uma referência à primeira cidade que foi colonizada logo no começo. A história... veio o flashback de guerra onde eu não estava na guerra, mas eu lembro da história do povo Ainu. E talvez seja isso um pouco do que vai ser mostrado durante o jogo. Só que... o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Eles, por exemplo, Call of Duty, eles recontam a história da forma onde faz eles parecerem os mocinhos. Lógico, filme faz a mesma coisa. Eu tô dando eles como exemplo porque é o que a gente mais vê, porque é o que a gente mais consome, mas todo mundo faz isso. Quer tentar parecer bondoso, quer fingir que eles não fizeram nada de errado. Mas aí, voltando. Eu me pergunto, será que eles vão ter alguma... qual é a palavra? Reinvenção histórica, não é a palavra? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Uma mudança do que realmente aconteceu. Apesar de que vai ser um jogo de Pokémon, né? Então, assim... vocês vão falar, estão querendo politizar meu jogo de Pokémon, sendo que literalmente... como alguns de vocês viram, o Team Plasma é a Igreja Católica. Mas bom, voltando. A história dos dois clãs provavelmente vai envolver alguma coisa a ver com isso. Porque são dois clãs e o terceiro clã, que é quem vai estar assistindo a história junto da gente, que nem a gente comentou no começo desse vídeo, quem vai estar escrevendo a história, será que então é eles que vão ganhar? Porque a história é escrita pelos vencedores, quando você parar pra pensar. Então, assim, o clã Diamante e o clã Pérola vão acabar perdendo pro clã da Cynthia, é por isso que ela é muito mais forte, que ela é herdeira. Também queria aproveitar e comentar que a gente provavelmente vai ver uma evolução do Basculin Azul também. Porque a referência do Basque Legion ser a Água Fantasma lá é que os Basculin morriam, certo? Mas por que eles morriam? A habilidade do Basculin vermelho é Reckless. Então eles são descuidados e é por isso que eles morrem. O Basculin azul não é descuidado, ele tem Rockhead como habilidade. Então provavelmente ele vai ser o equivalente ao Sharpedo do Sun Moon, tá ligado? Que é o que você usa pra poder passar pela água e quebrar pedra. Vai ter provavelmente o Basculin azul, ou pelo menos vai ter uma versão diferente, ou talvez ele nem evolua, porque no final ele conseguia por causa da cabeça dele de pedra. Mas por isso que só o Basculin vermelho apareceu evoluindo. E essas são as coisas divertidas que você para pensar, assim, alguns detalhezinhos que faz sentido. Eu descobri isso escrevendo o vídeo explicando a habilidade de Unova. Inclusive, eu estou atualmente com BDSP, eu provavelmente vou estar fazendo live na Twitch. Inclusive, no Pokémon Mitologia do Urshifu, a gente comentou sobre ele ter vindo de um lugar completamente distante. Cara, em Celestic Town tem um Scroll, sabe? Igual ao Scroll que ele usa para evoluir. E quando você para pra pensar sobre como é aquilo que eu falei outra vez no vídeo sobre o Team Plasma até. Toda geração acaba tendo uma referência ao próximo jogo. E o Cubfu em si é uma referência a esse jogo, porque tem literalmente o Strong Style e o Agile Style na evolução do Cubfu e nos golpes dos Pokémon em Legends, sabe? Tá na cara e a gente não percebe. Então, se a gente for levar em consideração coisa histórica, provavelmente o Cubfu ele foi treinar na Rússia. A gente falou de Índia, falou de China, mas eu acho que é a Rússia. Quando você para pra pensar, você tem que, primeiro de tudo, tira essa concepção americana, porque a gente mora na América, lembrando esse detalhe, tá? A concepção americana da vida. O mundo é muito maior de grande. O Japão ele tem influência chinesa, russa, indiana, coreana, que são os lugares que ficam em volta dele. Ao norte de Hokkaido tá a Rússia. Então, se o Cubfu é originalmente... É verdade. Se o Cubfu é originalmente de Sinnoh, por exemplo. Aula de história agora. Existe um ritual, eu vou falar de uma forma bem simples, do povoado que morava em Hokkaido antes do Japão invadir, que envolvia um sacrifício de bebês ursos.
Então, o Cubbyfu pode ter uma conexão com um lugar lá. Imagina só um Shadow Style, que é onde o Cubbyfu evolui pra uma versão, tipo, fantasma dele. E aí seria mais uma conexão com mais um mítico que a gente não tinha visto até então. Tá aí. Eu tinha esquecido desse detalhe. Aproveitar que a gente tá falando aqui e lançaram as coisas recentemente, dá pra comentar sobre... Tipo, a gente viu agora sobre o bagulho de XP, que é algo que a gente já sabia, porque todo jogo de Pokémon já funciona assim, só que as pessoas não sabem, então é algo que as pessoas ficaram surpresas. Tem algumas gameplays que saíram e é uma das coisas que eu fiquei mais feliz porque a gente viu... É que eu tô com os trailers ali tudo, eu tô olhando pra lá. Que mostraram umas áreas completamente diferentes, que é o tipo de coisa que eu gosto de ver em jogos de Pokémon no geral. Eu sinto que a gente agora vai ter uma mudança. Os jogos... Uma coisa que eu mais odiava em Pokémon até uns tempos atrás é que míticos, no geral, eles são completamente... dinheiro. Eles não são... história, sabe? Todo mítico é um evento. Não quer dizer que você tem que pagar por eles. Quer dizer, você não tinha que pagar por eles. Provavelmente agora você vai ter que pagar por eles. Porque para conseguir alguns deles você provavelmente vai ter que comprar um Legends novo, que agora vai ser... todo mítico provavelmente vai estar envolvido em alguma dessas histórias. Eu sinto que a gente vai ter todos os míticos juntos, de uma região ou algo do tipo dentro desses jogos. Por exemplo, o próprio Legends, que a gente sabe que a gente vai conseguir o Shining Darkrai e o Arceus nele. Claro, você vai precisar do save dos outros jogos de Pokémon, mas isso aí é detalhe, porque no final das contas, sempre foi assim. Pra se conseguir tudo, você tem que ter mais de um jogo. É literalmente o conceito do Shemakers, era exatamente por isso. No geral, eu tô hypado pra esse jogo. Não dá. Eu tô interessadíssimo demais a beça. Uma das coisas que eu menos gostei de Alola, e isso parece completamente uma tangente aleatória, é que muito Pokémon era só estágio único. Será que eles vão ter evolução em Legends? Faz sentido, porque Alola é um lugar muito pacífico. Então pode ter vários Pokémon que, tipo, pararam de se preocupar com qualquer problema, porque paz, amor. Então, estavam de boa lá. Legends pode ser o lugar onde a gente vai ver a evolução, por exemplo, de um Komala. Ou algo do tipo, Minior evoluído. Eu não tinha pensado nessa. Mas por que eu tô falando disso? Porque, para pensar nos três iniciais. Tirando o Johto, que tá todo mundo já em BDSP, sobra só 3 regiões. O Nova, Kalos e Alola. Alola e o Nova já vão estar nos jogos agora representados pelos iniciais. E aí só sobraria Kalos, que é a região da geração dos Mega, então vai ser sempre esquecida pra sempre. A não ser que eles apareçam, na verdade, no Let's Go Johto, que a gente comentou, risos. Mas isso é tudo que eu parei pra pensar sobre Legends até agora, que eu lembro de cabeça. Tem lá os vazamentos que eu não cubro vazamento, eu não gosto de cobrir vazamento. Não gosto nem de ver, na verdade, porque eu vou jogar o jogo, pra que eu vou ficar vendo um negócio de algo que eu vou jogar? Eu não queria nem ver trailer, na verdade, mas isso aí... A partir de agora, provavelmente eu não vou ver mais trailer de Legends, porque eu vou estar comprando o jogo de qualquer forma. Acaba que esse foi o vídeo. Todas as coisas que eu parei pra pensar sobre Legends até então. Me diz aí, isso ficou quase que isso é quase um podcast, quando você for pensar. E eu poderia ficar falando durante 27 anos sobre Pokémon, se deixassem. É sobre isso o canal, não é?